pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos aprender mais um pouco hoje? E aí, Dri, o que vamos aprender hoje? Então, hoje, pessoal, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre cadastro. Vocês viram aí na aula anterior que a gente falou sobre o cadastro de funcionário. E aí a gente tem mais algumas aulas relacionadas a esse tema, tá? Por que o cadastro? Só reforçando, por conta de toda a necessidade do sistema de ter informação para poder executar alguma coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre o cadastro do cliente e fornecedor. Então, como que você acessa esse cadastro? Já na tela principal, por ser um botão que você vai utilizar muito, um recurso constante aí no seu dia a dia, já tá aqui direto no botão, ó. Ah, é esse botãozinho aqui. Isso, clientes e fornecedores. Pra gente começar o cadastro, ó, lembra, tem o botãozinho para criar novo código, só clicar no botão, ele limpa a tela. Então ele já puxou um código sequencial. Esse código, o ideal é que você não mude ele mesmo, porque aí você não perde o contador de clientes que você tem no sistema. Então gerou o código, você vai entrar com os dados dele. Vai preencher o nome ou a razão social se for uma empresa, pode preencher. Aí eu dou um tab, sempre o tab, né? Sempre o tab para avançar os campos. E aí é nesse campo que você vai definir se é uma empresa ou se é um cliente. Aí clica aí para você ver. Tem mais algumas opções, ó. Então tem a opção de ser um cliente, a opção de ser um fornecedor, a opção de ser um prospect e ambos. Ambos por quê? Existem aqueles clientes que podem ser fornecedor de algum produto para você, mas em que em algum momento ele consome alguma coisa de você também. Então, tanto cliente quanto fornecedor. E aí a gente vem para a parte de baixo, ó. Então essa parte de baixo do cadastro, ela é separada em 4 abas, ó. Aba geral, tá. dados complementares, outras informações e objeto de manutenção. Pode fechar, não tem problema. Isso. Aí nessas telas você vai preenchendo todas as informações dele. Vamos voltar? Clica lá em geral. Isso. Então, atividade. O que é a atividade? Às vezes, se for um fornecedor, principalmente quando é um fornecedor, você vai precisar identificar qual é a atividade dele, qual é o ramo, o que ele te fornece, né? No que ele atua. Então, você pode definir por essa atividade. Viu que aí só tem, clica de novo, ó, só tem 2 opções aí, consumidor e fornecedor. Não tem aquela atividade que você precisa, não tem problema, você pode cadastrar na tela mesmo, ó, através do F12, criar atividade. Clica no botãozinho novo para gerar um novo código e Vamos digita lá. aí. Depósito de água. Isso. Acho que eu tô com sede. Confirmou, pode fechar, aí agora seleciona lá para você ver, tá lá. Já tá disponível. Entendi. Tá? A partir daí, Rê, você vai preencher com os dados da pessoa ou da empresa. Então, CNPJ ou CPF, principalmente se você for emitir nota para esse cliente ou para esse fornecedor, é importante que você preencha todas essas informações corretamente, tá? Então, coloca lá o CPF dele, a inscrição estadual e as demais informações. Então, a data de nascimento é o seguinte, principalmente para você ter aquele trabalho de pós-venda, de relacionamento com o cliente, é legal você saber a data de aniversário para você mandar um e-mail ou uma ligação, montar uma campanha que a gente disponibiliza esse serviço também, né? Então, é importante ter a data de nascimento para você ter um meio de fidelização ali, de relacionamento com o cliente mais profundo, tá? Então, é legal você colocar a data aí. Aí, no contato, esse campo ele vai ser muito utilizado exatamente nesse caso em que é uma empresa, em que é um fornecedor. Porque como a gente cadastra os dados da empresa, às vezes a gente não sabe com quem a gente trata dentro daquela empresa, mas aí você consegue colocar quem é o contato. Isso, quem é a pessoa lá que você vai falar. Aí tem o nome, sobrenome, o sexo da... Aí já volta pro cadastro do cliente, né? Então o sexo do cliente, o tratamento, porque às vezes quer ter um tratamento diferenciado, então tudo isso você já consegue colocar no cadastro. O estado civil, o tipo de pessoa. O tipo de pessoa também é importante você definir corretamente. Se for um cliente consumidor, colocar sempre física. Agora, se for uma pessoa que nem no jurídica, caso identificar aqui, jurídica. supostamente é um fornecedor jurídico. Isso, aí coloca, identifica que é jurídica. Mas mesmo se você alterar, ele vai deixar de acordo com o CPF ou CNPJ. Deixa o padrão. E o CEP você vai digitar. O CEP, o legal do CEP, quando você preenche o CEP e tecla Tab, ele já busca o endereço. Olha lá, tecla Tab,
buscou já o nome da rua. O que você vai precisar colocar? O número, né? Porque ele não vai puxar. E caso tenha algum complemento, você já preenche essa informação também. Bom, aí você preencheu as informações dele, você ainda tem mais algumas informações que você pode colocar, ponto de referência, limite devedor, você pode estabelecer até quanto esse cliente pode ficar em aberto com você, e aí os dados de contato, que também é muito importante, principalmente no caso de emissão de nota fiscal. Tá, mas isso vai me bloquear de terminar o cadastro ou não, se eu não colocar alguma informação? Sempre que você ficar com essa dúvida, você faz o seguinte: como que a gente termina o cadastro? A gente clica no confirmar, né? Clica em confirmar. Se for uma informação obrigatória, ele sempre vai te trazer um pop-up te lembrando. Entendi. Então, nesse caso, olha o que ele te lembrou: que o e-mail, o celular é importante para ele receber o e-mail com a nota fiscal, para receber campanhas, então o telefone de contato dele é importante. Então, ele sempre vai te dar esses alertas. É um autoexplicativo, na Isso, verdade. porque assim, são muitos campos realmente. E às vezes você pode falar, nossa, eu tenho que preencher tudo, às vezes estou sem tempo. Então o sistema sempre vai te avisar quais são os principais, tá? Aí você volta na abinha geral e coloca, vamos colocar o celular e o e-mail. Isso, aí preencheu as informações mais importantes, você vai ter outras informações aí, ó, desconto padrão, então você pode atribuir um desconto limite para esse cliente também, para ser automático na venda. Você pode pôr as informações de imposto, se ele vai reter ou se vai recolher, você já pode informar aí também. Mas também. isso tudo é o meu contador que vai estar me passando, né? Ou às vezes o cliente ele já te fala, né? Às vezes o cliente, principalmente quando a pessoa é jurídica, ele já te passa essas informações, tá? Aí a gente vai trocar agora de aba. Antes da gente trocar de aba, é sempre bom confirmar, exatamente. Aí a gente foi para dados complementares. Pode clicar lá em dados complementares. Isso. Dados complementares, você vai observar aí que tem. Você pode colocar um fechamento padrão para esse cliente, então ele sempre compra da mesma forma. Então você coloca já uma condição de pagamento específica. Você pode colocar mais informações aí do endereço dele de cobrança e endereço de entrega. Essas informações de endereço são obrigatórias para emissão de nota fiscal. Então tem que estar preenchido tudo certinho aí também, tá bom? Tá. Outras informações. Aí você consegue pôr uma foto do cliente, você consegue pôr mais dados pessoais dele. Então você pode personalizar as mensagens de nota fiscal ou de vendas, você pode pôr a filiação. Caso ele queira identificar o endereço do trabalho dele, você tem o espaço para pôr o endereço do trabalho. E a última aba é a parte de objeto manutenção, é onde você cadastra os veículos do cliente. Então aí você atribui a placa e vai colocando todos os dados do veículo. Se no momento que você está fazendo o cadastro você não tem os dados do veículo, não tem problema. Esse preenchimento você vai poder fazer depois, no final da venda, no momento da venda. Excluir depois? Você não consegue excluir, tá? O cadastro do cliente, ele não é possível de excluir. Se por um acaso você cadastrou errado o cliente, né? E precisou por algum motivo descartar esse cadastro, volta aqui, ó, na aba geral. Você vai ter essa opção aqui, ó, inativo. Aí você muda ele pra sim. Entendeu? Ele continua no cadastro, né? Mas ele vai ficar inativo. Mas é o cliente todo que vai ficar inativo. O cliente todo, exatamente. Mas você não se o rapaz consegue trocou, eu eliminar. posso colocar todos os carros que ele teve aí. Se ele foi trocando aí, e é essa mesma intenção. Se ele trocou de veículo, é você ir colocando as placas conforme ele foi trocando de veículo. E você não perde o histórico que já foi realizado, tá? O botão eliminar, ele já fica indisponível mesmo, que é pra você não apagar. Então você não consegue nem deletar o cadastro do cliente, nem a placa somente, tá? Cadastrou, vai ficar registrado, tá bom? Aí fora isso, a gente tem os datas lá de cima, ó. Ele mostra quando que foi realizado o cadastro do cliente ou do fornecedor e quando que foi a última atualização. Então, às vezes você tem aquele cadastro parado há um tempão lá, por aí você consegue identificar quando foi a última alteração de informação. Pra lembrar o cliente, ei, estou aqui. Exatamente. E aí os botõezinhos lá de cima. O F9, pra que serve o F9? Se você estiver cadastrando uma empresa, você pode colocar aí quem são todos os contatos. Isso, aí você pode pôr. Eu posso colocar é o fulano todos de os tal. funcionários. Isso, ou o setor, e aí você identifica quem são as pessoas que te atendem, tá? O F10 é para aquele caso que você trabalha com referência. Às vezes você vende na confiança, né? Mas você quer deixar aqui alguém de referência para aquele cliente. O F11, que é o histórico, aí você pode colocar um histórico por data. Então, por exemplo, hoje você quer adicionar alguma observação, alguma informação importante nesse cadastro. Você coloca aí e grava. Esse histórico
quando você estiver lá realizando a venda, você tem acesso a ele. Então você consegue ver, às vezes, alguma particularidade daquele cliente, às vezes é bom deixar aí que você tem acesso no momento da venda. O F12 a gente já viu que foi para criar a atividade que a gente coloca naquele campo. Propriedades. Essa tela é para você criar avisos na tela do Workmotor referente a esse cliente. Então, por exemplo, para esse cliente, assim como o histórico tem a particularidade, às vezes é alguma informação importante, às vezes é um cliente VIP, é um cliente especial e você quer que o vendedor, na hora de atender esse cliente, saiba. Quando ele usar esse cliente lá no cadastro da venda, né, quando ele estiver vendendo, vai aparecer essa mensagem para ele. Então, em propriedades, você cria esses alertas para que o sistema te avise relacionado àquele cliente, tá? São algumas telas só, não é em todas as telas que isso vai aparecer para você. E o último é o crédito. Às vezes, esse cliente comprou alguma coisa com você e devolveu, e deixou o dinheiro para pegar depois, ou às vezes ele quer ir te pagando adiantado algum serviço que ele vai executar, por aí você consegue ir lançando o crédito. Aí você consegue registrar tudo o que é crédito para ele, você consegue ver o histórico, então você consegue ver tudo que foi lançado, quando foi lançado e quando foi utilizado. Tá? Uma dica para essa telinha específica é quando você clica, tá vendo que ele carregou o código, mas ele não carregou o nome? É só teclar Tab. Isso. Agora que ele carregou o nome, apareceria o histórico caso tivesse algum crédito. Então é só fechar essa telinha e aí a gente tem o cadastro do cliente completo. Reforço, quanto mais informações você tiver e preencher, melhor é depois para você utilizar essas informações em relatórios, em questão de cobrança e campanhas e tudo mais. Então é dessa forma que a gente faz o cadastro tanto de cliente quanto fornecedor dentro do sistema Workmotor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica ligadinho no nosso canal, que semana que vem tem mais vídeo aí pra vocês, pra gente continuar nessa parte de cadastro. Tá joia, Adri. Obrigadão, gente. Obrigada e até a próxima. Até.